Você também é uma criadora de conteúdo que não vai parar, independente dos números. Eu não chamei você pra multidões, eu chamei você pra influenciar pessoas, eu não falei o número. E com o tempo começou a me sentir uma pressão muito forte da viralização. Hoje eu queria trazer um desabafo sobre algo que tá muito latente e ardente assim na minha vida. Eu sou criadora de conteúdo já tem mais ou menos 5 a 6 anos. Eu comecei a criar conteúdo em 2020. Mas eu já tinha o canal do YouTube, por exemplo, que eu já criava coisas antigamente, enfim. Mas hoje eu tenho sentido uma sensação e um sentimento que até me faz um pouco mal, assim, sabe? Em 2021, mais ou menos, eu recebi um chamado de Deus mesmo pra começar a falar sobre ele de uma maneira diferente. E eu comecei a questionar como que ele queria que eu fizesse isso. O senhor quer que eu comece a pregar? O senhor quer que eu comece... O que o senhor quer que eu faça? E ele foi indo de pouco a pouco, falando exatamente o que ele queria que eu fizesse, né? Eu quero que você grave vídeos. E aí eu fui, você quer que eu grave no YouTube? Você quer que eu grave no Instagram? E eu fui, assim, realmente orando bastante pra compreender aquilo que Deus queria pra mim. Até que, com bastante oração e com o tempo, eu fui entendendo que ele queria que eu gravasse vídeos para o Instagram e para o YouTube também, mas o foco maior era o Instagram. E o objetivo dele era influenciar pessoas a se aproximar dele. Naquele momento, eu tinha a convicção que era o propósito de Deus, porque foi uma ideia assim do meu coração que veio do nada. E eu sempre acredito que essas ideias que vêm do nada, que tipo assim, você se conhece, você olha pra dentro de você, você não imagina que um dia você teria essa ideia, é aí que é Deus. Que você sabe que, mano, isso aqui não foi eu, foi Deus. E essa foi uma das vezes que eu senti que isso aconteceu. E desde lá eu crio conteúdos, algumas vezes com bastante frequência, outras vezes com menor, mas desde lá eu crio conteúdos. Mas no último ano, os últimos anos, né, eu comecei a trabalhar muito com essa área. Hoje eu sou estrategista, sou publicitária numa empresa de marketing, então o meu trabalho é literalmente fazer as pessoas venderem nas redes sociais. E é um trabalho que eu gosto muito, né? Mas eu acho que com o tempo começou a me sentir uma pressão muito forte da viralização. E eu sei que se você parou nesse vídeo, com certeza você também sente isso. E de alguma maneira, talvez Deus tenha te trago aqui pra falar com você sobre isso, né? Desde o tempo que eu sempre quis falar sobre Jesus e tal, mas eu sempre quis também essa fome que a gente tem dentro da gente, né? De ter fama, de viver disso, de muitas vezes a gente, pô, vou parar de trabalhar e vou viver com o Instagram, vou viver com o YouTube. E pra mim sempre foi uma luta, porque eu tinha essa dualidade, né? Mas peraí, Deus me chama pra fazer isso, mas ao mesmo tempo eu quero ganhar dinheiro com isso. Então, essa é uma luta que eu tenho há anos, desde que eu comecei a criar conteúdo, então mais ou menos uns 5 anos. E nos últimos tempos, me vem uma pressão muito grande de viralização. E eu tenho feito muitos cursos, não pra mim, literalmente, mas acabo aplicando na minha rede social, justamente sobre isso, né? Tem várias estratégias no meio, né? A gente vê de postar todos os dias, de postar 5 vídeos. Aí a gente vê de, não, vamos fazer vídeos específicos, vídeos que tenham storytelling visual, tenham ganchos visuais, tenham ganchos de fala. E realmente existem muitas estratégias, muitas são boas, muitas dão certo. Mas no meio da nossa vida, na nossa rotina, nem sempre a gente consegue aplicar elas, né? Não da maneira que a gente espera. E depois de muito tempo, eu me vi tendo inveja, cobiçando, né, os números de outras pessoas. Eu já vi, muitas vezes, por exemplo, eu falei, cara, senhor, mas eu tô criando conteúdo há 5 anos. Essa pessoa, tipo, chegou ontem, ela tá fazendo views, tá conseguindo resultados que eu nunca tive, mesmo fazendo tudo isso. E hoje, se você também é uma criadora de conteúdo, que não vai parar, independente dos números, porque é uma coisa que bate muito no meu coração. Eu não chamei você pra multidões, eu chamei você pra influenciar pessoas, eu não falei o número. E por mais que eu não ache que Deus quer que eu fique com números pequenos, né, não é a maior expectativa, assim, eu acho que a gente acaba tendo metas, né, principalmente eu. Eu sou uma pessoa muito ligada a números, a resultados, eu trabalho com isso, né. Então, eu faço uma coisa, eu me mato pra isso, mas quando eu vejo o resultado dela, pra mim, uou, sabe? Pra mim faz muito sentido. Mas a partir do momento que eu crio um vídeo, influencio pessoas, muitas pessoas curtem, outras pessoas falam que eu ajudei elas, mas coisas que eu não consigo metrificar, não da maneira que talvez eu tenha expectativa, a longo prazo eu começo a sentir que eu tô fazendo uma coisa que eu não tô conseguindo ver os resultados, né? E aí,
uma coisa que eu já senti muito também é tipo assim, muitas vezes eu já saí de criar alguns tipos de conteúdo específicos e fui pra outros, justamente pra ver se os outros tipos eles têm mais visualização. E hoje, sigo tentando, né, aumentar os números de seguidores, eu sigo tentando metrificar melhor esses números e crescer, né, que eu acho que esse é o principal. Eu falei, Senhor, não é possível que, realmente, eu sei que o Senhor não pensa em números, mas o Senhor não pensa em talvez eu consiga alcançar mais pessoas. E é muito difícil, eu acho que você vê nesse vídeo, você pode estar tentando compreender também isso, porque até onde começa o propósito de Deus e onde termina a minha vontade de crescer. Onde que tá influenciar pessoas, aproximar pessoas de Jesus e até onde vai eu querer ser famosa, o meu nome acaba sendo conhecido, né? E isso é uma luta espiritual. Na verdade, eu estou realmente assim desabafando com vocês mesmo. E uma coisa que Deus tem conversado muito comigo é sobre contentamento. Eu acho que Deus tem falado muito no meu coração sobre isso. Então, mesmo eu estando numa fase que eu estou de crescimento, que eu sei que talvez isso mude, ou talvez eu cresça mais de uns anos pra frente, eu sei que eu tenho que aprender a viver o agora e aprender a viver as coisas que Deus tem me dado agora. E Filipenses 4, 11 a 13 diz isso, né? Aprendi a viver contente em qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou experimentando, tanto em fartura como em fome. E tudo posso naquele que me fortalece. E outro versículo também, né, que também Deus fala muito comigo, 1 Coríntios 10, 31. Tudo o que fizerem, façam para a glória de Deus. Acho que também tem exatamente isso, né? Tipo, você não tem que fazer pensando, talvez, nos resultados mundanos, né? Mas justamente no resultado daquilo que Deus espera e não você. Hoje eu continuo criando conteúdos, vou continuar. Mas eu sei que se você sente isso também, a gente não pode ficar se medindo nos padrões desse mundo, né? Os padrões desse mundo não são os padrões de Deus. Os números desse mundo não são os números de Deus. Deus, ele fez Jonas cortar um caminho e parar numa baleia, quase morrer, justamente porque ele queria que Jonas fosse atrás do povo de Nínive. A gente não sabe quantas pessoas tem lá, mas com certeza não são 1 milhão de pessoas. Não sei se são 10 mil pessoas, né? Quando a gente pensa em quantidade de seguidores, por exemplo. Deus não queria que Jonas viralizasse um vídeo, assim como todas as cartas de Paulo que ele fez para várias cidades não tinham numeração específica, mas tinha um objetivo, tinha um propósito de Deus. E se você em 2026 também está sentindo essa pressão de viralizar, você tem estudado, tem batido a cabeça, mas talvez tenha esquecido que Deus chamou você para uma coisa maior do que as redes sociais, para um número que a gente não consegue metrificar, para um resultado que às vezes a gente vai ter só no céu. E que independente do nosso ego, das nossas vontades, a gente tem que continuar, não pelas nossas próprias forças, mas pelas forças de Deus. E isso é uma coisa que Deus tem falado muito no meu coração. Espero que Deus tenha falado no seu agora também. E se você gosta desse tipo de vídeo, compartilha com alguém, talvez aí com algum amigo seu, conhecido seu, que também queria conteúdo. Talvez esse vídeo possa ajudar ele. Curte, comenta também se você puder me ajudar, se você tiver algum conselho pra mim, se você passa por isso também, alguma estratégia que você usa, comenta aí. Também se você não me segue no meu canal, também me ajuda pra caramba. Tchau!